Tudo bem, turma joia? Sejam bem-vindos aqui a mais um bloco da nossa aula, tá? Vamos seguir aqui falando a respeito da extração, né, da potência dos ventos. Agora aqui, pessoal, a gente vai falar um pouquinho da aerodinâmica das pás, tá? A aerodinâmica das pás, pessoal, vai funcionar aqui mais ou menos da seguinte forma, tá? Então aqui a gente tem um exemplo de uma pá. O conceito aerodinâmico utilizado aqui é o mesmo conceito utilizado para as aeronaves, da asa das aeronaves. Então você vai ter ali um conceito de força de arrasto, tá? E um conceito de força de sustentação. Essa combinação de força de arrasto e sustentação é que vai produzir o que? O torque da turbina do meu aerogerador, tá? Mas esse torque ele depende graças a quem? Graças à velocidade do vento, tá? E aí essa nossa velocidade do vento, ela vai ser basicamente função de quem? Da velocidade VW do vento e da velocidade tangencial aqui, tá? De forma tal que a razão entre elas vai dar quem? Vai me dar a minha velocidade resultante aqui, que é a velocidade que produz o meu torque, tá? Então, basicamente, a gente tem esses elementos aqui envolvidos, pessoal. Então, você precisa conhecer muito de estudo aerodinâmico para você saber qual é a proporção das forças aqui dos esforços, tá? Então, por exemplo, em uma pá, você vai ter que controlar o ângulo de ataque da pá, tá? A gente vai ver um pouquinho aqui na sequência, e o ângulo de passo dessa pá, para compensar essa variação da força de arrasto e força de sustentação ali da pá, que vai fornecer o nosso torque, tá? Então, só aqui pegando, né? Vocês se lembram lá, né, que a gente tinha falado que a potência máxima, a princípio, era meio, né, de ρAV ao cubo. Então, a princípio, eu estava considerando somente isso, né? Só que a partir do momento que eu começo a estudar os conceitos aerodinâmicos da pá, do aerogerador, eu começo a trabalhar outros conceitos. Então, eu passo a trabalhar com um coeficiente de potência do aerogerador, né, que é o coeficiente de Betz lá, e esse coeficiente ele é função basicamente de duas grandezas, né? Uma grandeza que é o lambda aqui, que a gente está trabalhando com a razão entre a velocidade tangencial da ponta da pá e a velocidade do vento incidente. Então são essas duas velocidades aqui, ó, velocidade tangencial em razão da velocidade incidente do vento. Então você vai ver que essa velocidade ela tem características diferentes, aqui da raiz da pá até a ponta da pá. E isso aqui vai produzir uma velocidade resultante. E graças a essa velocidade resultante você vai ter uma força de arrasto e deslocamento aqui fazendo ela girar. E ela também vai ser função aqui do nosso ângulo beta, tá? Na sequência aqui a gente vai ver um pouquinho aqui qual é a característica desse nosso ângulo beta, tá? Então, o ângulo lambda, pessoal, então ele está basicamente dependendo da velocidade aqui da pá, tá? A razão da velocidade, lá na raiz da pá e na ponta da pá. Enquanto o beta, ele vai estar tratando no ângulo de ataque das pás, tá? Que é o famoso ângulo pitch, ou controle pitch, tá? O que que esse ângulo pitch ele vai fazer? Basicamente, pessoal, ele vai estar trabalhando com o seguinte, esse ângulo pitch. Você pega a sua pá e faz ela girar em torno do seu eixo longitudinal. É aquilo lá, né? Vocês já devem ter reparado lá, é mais ou menos o que acontece no avião quando ele vai aterrissar ou levantar voo. Lá no caso não é toda a pá que gira, mas é só a ponta, a parte posterior da pá, né? A parte final, a parte de trás da pá que se movimenta.
Vocês já viram quando o avião vai decolar, ele movimenta aquela parte posterior da asa, produz mais arrasto e aí com isso o avião ganha sustentação e levanta voo. Quando ele atinge velocidade cruzeiro, levantou voo, aquele ângulo de ataque diminui e mantém só a sustentação para ele planar, tá? Então basicamente é isso que acontece. Esse ângulo beta aqui, ele está representado aqui nesse gráfico. Varia aqui do ângulo de 0, né, até um ângulo de 50 graus aqui, tá? E aí, em função aqui da sua velocidade, tá? Da velocidade não, em função aqui do coeficiente de potência. E aqui o ângulo lambda, né, que é a razão ali da velocidade na ponta da pá em função da raiz da pá. Então, esse coeficiente aqui, pessoal, vai estabelecer para mim qual é a curva de trabalho máxima que eu consigo trabalhar com aquele meu aerogerador. Então, se você pensar que a velocidade do vento ela varia o tempo todo, esse nosso lambda aqui ele vai estar variando o tempo todo. Você pode ter uma região, um momento, né, um instante em que, dependendo das condições de vento, você tem um lambda igual a 10, por exemplo. Para um lambda igual a 10, convém eu trabalhar com qual coeficiente de ataque da minha pá? Eu vou trabalhar com qual ângulo? Aí depende. Se eu trabalhar com um ângulo de 10 graus, eu vou estar extraindo ali um coeficiente de potência ali abaixo de 0,2. Então, eu vou estar extraindo somente 20%. Ao passo que aí, se eu variar para 2 graus, o meu pitch, eu já subo para 40%. Perceberam aqui a importância dessa extração? Então, pessoal, é graças a esse controle, isso aqui é um controle eletrônico, você tem lá uma estaçãozinha micrometeorológica, fica calculando a velocidade do vento na raiz da pá, você tem a velocidade na ponta da pá que é estimada, e aí aquele controle vai falar, olha, muda o ângulo de ataque. Aqui no caso o ideal seria o quê? Eu trabalhar com ângulo de ataque próximo a zero, que é quando você extrai a máxima potência do vento e chega próximo à potência máxima de Betz. Só que para chegar nisso tem que ter essa proporção lambda aqui próximo a 6, 7 ali, por aí. O que é difícil, né? Porque o vento não tem como você controlá-lo. Então, pessoal, é mais ou menos baseado nesse gráfico aqui que trabalha toda a filosofia do controle pitch, né? E do controle stall de um aerogerador. Bom, pessoal, então tá aqui, né, a nossa velocidade do vento, né? Então nós percebemos que ela é muito importante não apenas na pá em si, mas em relação ao dossel. E aí você chega numa região que você fala assim, nossa, então quanto mais alta a minha torre, melhor. Sim, quanto mais alta a torre, melhor, mas chega uma hora que satura. Chega uma hora que você vai ter ali o que nós chamamos de camada limite, né? Vai chegar uma hora que por mais que você eleve a altura da torre, você não vai conseguir extrair tanto mais potência assim. Você já está entrando na região de saturação. Então você vai estar investindo muito dinheiro para construir uma torre muito alta, porém você não está conseguindo extrair tanta potência assim, né? Por isso que hoje em dia o pessoal está trabalhando não mais tanto em alturas de torre, né? Ainda estão trabalhando, ainda estão elevando um pouco mais a altura da torre, mas estão preocupados muito mais com as pás, em construir pás cada vez mais leves, porém resistentes. Tá? Então o desafio principal hoje está se moldando, né, para este caminho. E aí aqui a gente tem algumas proporções aqui, né? A gente fala aqui que a velocidade, né, final do vento vai ser função da velocidade na altura que você conhece. Então você vai fazer lá uma medição, sei lá, a 10 metros, a 30, a 50 metros. E aí você vai extrapolar lá para o seu dossel de 100, 120 metros, em função do que? Da altura desejada, da altura conhecida e do fator de rugosidade.
que é aquele fator lá que eu falei, né, da influência do vento em função da superfície. Então, num terreno sem vegetação, o fator de rugosidade é próximo a 0,1. A partir do momento que você entra em regiões urbanas, essa resistência do deslocamento do vento ela vai se elevando, né? E isso aqui vai prejudicar ali na velocidade do vento final. Aí por isso você vai ter que trabalhar com Hs maiores para extrair esse vento, tá? Você pode estar perguntando, mas por que zona urbana? Zona urbana é muito importante você trabalhar com essas condições quando você está falando em mini aerogeradores, tá? Então, mini aerogeradores, embora a característica do mini aerogerador é totalmente diferente, né? Mas você, quando vai dimensionar eles, você vai trabalhar com essas características aqui. Bom, pessoal, os aerogeradores eles podem ser classificados, tá, de algumas formas. Então, por exemplo, de acordo com os tipos de eixo, você vai ter basicamente dois tipos de aerogeradores. São os aerogeradores de eixo vertical, ou seja, o eixo dele fica perpendicular ao solo, fica na vertical em relação ao solo e ele gira em torno desse eixo vertical. E os aerogeradores de eixo horizontal. Então você tem uma longa torre e aí no topo dessa torre você tem uma nacelle de eixo horizontal paralelo ao solo, tá? E aí parece muito a um catavento, né? A um ventilador, né? Um grande ventilador. E aí o vento se choca ali com essas pás, tá? Quanto à localização, a gente tem os aerogeradores offshore, né, em regiões onde você não tem muito espaço litorâneo, né, onde o relevo é muito acidentado no litoral. O pessoal tem investido muito na implantação de aerogeradores em regiões litorâneas, no mar, nos oceanos, por aí vai. Então você nas regiões costeiras, né? Então é uma forma. Tem os aerogeradores onshore, no caso em solo, né? No continente, que é o convencional. Naturalmente o custo, né, dele é um pouco mais barato do que os offshore. E você também tem uma classificação quanto ao tipo de aproveitamento da energia elétrica produzida, né? Você pode ter sistemas de aerogeradores isolados, o que não é muito comum, mas você pode ter. Geralmente se fala em sistemas isolados quando você está fazendo aplicações de mini aerogeradores, né? Então você tem lá um sistema aerogerador, você tem um banco de baterias, um inversor, um controlador de carga e você alimenta suas cargas. É muito semelhante com a geração off-grid fotovoltaica. Você tem sistemas interligados à rede, esse aqui é o sistema mais comum, né, dos parques eólicos. Então você tem lá uma região de ótimo vento, você coloca lá seu parque eólico, você tem o grande centro consumidor distante, aí você vai fazer ali, né, todo um processo de subestação, conversão de energia, transmissão e entregar essa energia para carga. E aí você pode ter também um sistema híbrido, tá? Novamente voltando aos sistemas de mini aerogeradores, né? Onde você pode fazer um sistema híbrido combinado lá, né? Solar fotovoltaico com baterias, né? Ou não, né? Com baterias ou não, para alimentar suas cargas. Já existem vários fabricantes, depois vocês pesquisem aí na internet, vários fabricantes que já fornecem soluções desse tipo aqui. Soluções híbridas onde você tem no mesmo poste um catavento, né, um mini gerador eólico e logo abaixo um sistema solar, tá? Então você já encontra sistemas desse tipo aí para comercialmente disponíveis para serem instalados, tá? E aí, pessoal, os grandes parques eólicos, né, que vocês, né, que é a forma mais comum, que mais tem se difundido ao redor do mundo, tá? Pessoal, obrigado pela participação de vocês. Eu aguardo vocês no próximo bloco. Até lá.